E nestes 12 meses, milhares de pessoas morreram, milhões de ucranianos tiveram que deixar o país, sem contar também as perdas econômicas e estruturais. Para analisar este período, o Fast News convidou especialistas no assunto, como o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, o oficial da Reserva da Marinha, Robson Farinazzo, e de forma remota, o mestre em Ciências Militares, Paulo Filho, e o analista militar, Alessandro Visacro. Senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Kalina. Bom, então vamos pontuar, nós fizemos uma linha do tempo com os principais destaques durante este ano. Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin fez um discurso e, em seguida, ordenou que mísseis fossem lançados sobre as principais cidades da Ucrânia. Este foi o início da guerra. Essa foi uma das primeiras imagens que acabou circulando nas redes sociais e impactaram o mundo todo, porque a gente vê ali um carro militar, um tanque da Rússia atropelando, passando em cima, literalmente, de um carro de um civil ucraniano. Eu começo com o senhor Coronel Robinson. Como que o senhor encarou o início dessa guerra? Levou a sério que, de fato, ela fosse acontecer ou que fosse, de repente, um blefe de Putin ou Putin não blefa? Achava que a coisa fosse escalar para isso, não. Eu acho que, assim, parte da opinião, né, internacional não acreditava que a gente fosse caminhar para uma guerra, mas uma parte maior ainda não acreditava que isso fosse durar tanto tempo, né? Infelizmente, é um evento trágico que nos surpreende negativamente a cada dia, Kalina. Pois é, Kawaguchi é o jornalista que acompanhou essa guerra de pertinho. Kawa, você esteve na Ucrânia, né, por algumas vezes. Gostaria que você me dissesse a sua experiência em estar lá. Você, inclusive, como vimos na reportagem anterior de Soraya Lawande, a sua equipe, vocês, chegaram a ser bombardeados. Kalina, é aterrorizante. Eu lembrei dessa imagem agora que a gente mostrou. Quando começou a guerra, eu estava ainda a caminho da capital ucraniana. E o voo que eu ia para pegar para Kiev, ele foi cancelado porque a cidade foi bombardeada. Eu fui para a Polônia, e logo que eu cheguei na Ucrânia, essa era uma das primeiras imagens que estava passando, porque já tinha tropas russas chegando nos arredores da Ucrânia, da capital. Então era um pavor, era uma sensação na hora. Quando eu estava entrando na cidade de Kamiansk e o meu carro foi bombardeado, você acaba não acreditando, você fala, nossa, isso não está acontecendo comigo. Mas a guerra acaba sendo quase onipresente, ela está em tudo quanto é lugar. Isso e fora a ameaça nuclear também, você fala, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia que é muito inquietante, é muito difícil de lidar com o psicológico. Fernando Montenegro, assim que Putin invadiu a Ucrânia, Volodymyr Zelensky alertou: se alguém tentar tirar a nossa terra, nossa liberdade, nossas vidas, nós nos defenderemos. Eu me lembro bem que à época muitos falou que ele era um humorista, que muita gente nem levou a sério Volodymyr Zelensky, até hoje está aí resistindo. Eu gostaria da sua análise a respeito. O Fernando não está conosco? Está o Paulo Filho e está o Visacro. Paulo, então perdão, Paulo, por gentileza. Tudo bem, Kalina? Boa noite, Visacro, Kawaguchi, Robinson, prazer estar com vocês, estar aqui na Jovem Pan. O presidente Putin, ele tomou uma decisão bastante radical, né, ao decidir invadir a Ucrânia. Ele aparentemente tinha a certeza de que conquistaria o país em pouco tempo, em poucas semanas, mas como nós estamos vendo hoje, no aniversário de 1 ano, ele não conseguiu o seu intento. Foi uma reação, segundo ele, a uma aproximação da OTAN em direção à Rússia. Nós poderemos conversar certamente sobre isso com mais calma no dia de hoje. E tomou essa decisão, invadiu a Ucrânia, e nós estamos aí com 1 ano de guerra, causando todo esse sofrimento que o Kawaguchi viu de perto, né?
A guerra é a maior de todas as adversidades e não está sendo fácil, certamente, para o povo ucraniano, como também não está sendo fácil para o povo russo, que está cedendo seus filhos para participarem dessa campanha. Mas foi assim que tudo começou, Kalina. Pois é, a sua opinião, Alessandro, a respeito deste início da guerra, do anúncio de Putin e a resistência também até hoje de Volodymyr Zelensky? Indubitavelmente, o presidente russo ele não esperava o desenrolar da campanha dele que seguisse os rumos que seguiu. Na verdade, ele visualizou, ele pretendia uma ação política com uma forte alegoria militar. A época do ano em que teve início a campanha, final do inverno, início do degelo, no começo da primavera, mais o primeiro período de chuvas do ano, a composição de forças, a proporção de forças era insuficiente, sobretudo por uma fase posterior de ocupação do país. O número de frentes que abriu foi um número de frentes muito, muito significativo, incluindo uma das frentes avançando diretamente sobre a capital Kiev. Sem dúvida nenhuma, é uma opção estratégica muito ruim você se embrenhar no reinho do combate de rua na capital do inimigo. Contrariou a própria doutrina, não enfatizando o bombardeio das infraestruturas críticas da Ucrânia. Então, tudo isso indica que o que ele esperava, na verdade, fosse uma grande demonstração de força. Como eu disse, uma alegoria militar numa ação política decisiva. Com certeza houve um erro de avaliação estratégica muito importante, no qual ele subestimou as forças anti-Rússia dentro da Ucrânia, superestimou as forças pró-Rússia dentro da Ucrânia, subestimou a coesão ocidental e subestimou também a determinação norte-americana. Então, isso fez com que essa opção estratégica que ele visualizou, que seria uma ação de política fulminante, na verdade se transformou numa campanha militar extremamente onerosa, custosa, que se arrasta aí por um ano. Pois é, no dia 28 de fevereiro de 2022, imagens de satélite da Maxar Technologies descobriram uma coluna de mais de 60 quilômetros de veículos militares russos se dirigindo a Kiev. Bom, Farinaz, a gente está vendo aí as imagens e com a expertise do senhor, que é militar, gostaria de saber a sua opinião, também análise a respeito da estratégia inicial de Putin. A gente sabe que inicialmente ele acabou conquistando bastante território ali na Ucrânia. Eu concordo com o que o meu colega disse, o coronel Visacro disse agora, né, e o coronel Paulo Filho também complementou, né? O Putin, eles calcularam mal. Eu acho que tanto a resistência ucraniana quanto o apoio ao Ocidente, do que o Ocidente prestou. Acho que a campanha ela foi dimensionada talvez para uma duração menor, né? Ou seja, um espaço temporal mais restrito, que talvez acontecimentos dramáticos não chegassem nesse ponto, que o governo de Kiev caísse, mas é aquilo que alguém já disse uma vez, né? Todos os planos se desvanecem no primeiro contato com a batalha. Só que a gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante. Essa guerra, ela tem diversas fases. Essa foi a primeira fase. Vieram outras depois, até chegar no ponto que nós temos hoje, que é uma escalada total que você não veria hoje, uma coluna de 60 quilômetros da Rússia. A Ucrânia, ela fatalmente destruiria essa coluna, hoje, com o equipamento que eles têm. Então, eu acho que na primeira fase, a Rússia errou bastante. Houve erros dos dois lados, mas a campanha inicial da Rússia, na minha opinião, ela não foi bem dimensionada. Kawaguchi, você que esteve lá, como que você encarou essa ofensiva inicial da Rússia? Atualmente, como disse Farinazzo, se a Rússia se utilizasse da mesma estratégia, teria o mesmo desempenho que teve lá no começo? Eu acho que eles acabaram aprendendo com diversos erros que eles fizeram. Um deles essa coluna, ela botou muito medo. Eu lembro que eu estava na cidade de Lviv quando essa coluna foi detectada, e eu fiquei com medo de chegar perto da capital ucraniana, porque era praticamente certo que ela seria cercada e quem estivesse na capital não ia conseguir sair. Só que depois, quando começaram a ser revelados planos que foram encontrados com esses soldados nessa coluna inicial,
havia uma solicitação do comando russo que era muito difícil para eles cumprirem. Eles levaram, por exemplo, nessa coluna, uniformes militares de gala, porque eles imaginavam que em 3 dias eles iam estar marchando na Avenida Krichatski, que é a principal avenida da capital ucraniana. Então eles não acharam que ia ter resistência. Mas você teve até pessoas comuns, até crianças usando drones para dizer onde que estava essa coluna, onde que estavam esses caminhões, onde estavam esses tanques, e passando essas informações para a artilharia ucraniana, que começou a dizimar a parte da frente dessa coluna, o que atrasou demais a movimentação e deixou uma boa parte desses veículos sem gasolina, sem suprimentos. Os soldados tiveram que saquear lojas, porque eles nem levaram comida, eles acharam que em algumas horas eles já iam estar dentro da capital ucraniana. Pois é, Kawaguchi, eu me lembro bem, né? Porque desde o começo da guerra a gente conversa sobre isso, mas ainda assim você é bastante corajoso, por mais que tenha falado, causou bastante medo, mas estar lá deve ser outra história realmente. Bom, ainda sobre a mesma opinião, eu quero saber do senhor, Paulo, a respeito dessa coluna. Como o Visacro já disse, os russos cometeram vários erros, né? E essa coluna de blindados, uma coluna de 60 quilômetros, com os carros muito, muito próximos uns dos outros, formam um alvo muito fácil para o defensor ucraniano. Esses carros também não estavam protegidos por infantaria, o que fazia com que homens a pé pudessem se aproximar desses carros a uma distância compatível para a utilização de armas anticarro, de mísseis. Então, nós vamos nos lembrar, todos os telespectadores vão lembrar daquelas cenas dos carros de combate russos sendo atacados por mísseis, as torres russas, né, que ficaram famosas, as torres desses carros por explodirem, serem lançadas ao céu. Então, várias falhas de procedimentos, de técnicas, táticas e procedimentos, falhas de maniabilidade, que a gente chama, do treinamento mais básico da guarnição, foram cometidos, porque se especula que essas tropas eram tropas jovens, né, pouco treinadas, e o que explica isso é justamente, como o Visacro já disse, a expectativa que os russos tinham de que haveria mais apoio do que efetivamente houve por parte da população ucraniana. Não houve esse apoio, pelo contrário, os ucranianos se mostraram bastante resilientes, com bastante de vontade de defender a própria terra, né, a própria sola, as suas casas, a sua pátria. Então, foram vários erros. Os russos erraram, por exemplo, num princípio básico, que é o princípio da unidade de comando. Cada uma das 5 frentes que foram abertas, né, tinha um comandante distinto, um comandante diferente, que se reportava diretamente ao comando lá em Moscou. Então, não havia no teatro de operações um comandante único naquela época. Então, esse início da campanha russa, embora eles tenham conseguido conquistar cerca de 25% do território da Ucrânia, eles rapidamente atingiram o que a gente chama de ponto culminante, né, e começaram a ser empurrados de volta pelos ucranianos, e chegamos à situação que está hoje, com os russos ocupando cerca de 17% do território ucraniano. Ainda é bastante coisa, sem dúvida nenhuma. Pois é, Alessandro. Um ano após a invasão, a Rússia controla muito menos território do que tinha nos estágios iniciais da guerra, quando suas forças tentaram invadir Kiev. Sobre isso também quero a sua análise. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta avaliar os resultados, as consequências, os desdobramentos de uma guerra, de qualquer conflito armado, principalmente quando a gente utiliza determinadas métricas, como, por exemplo, a destruição de forças militares, a conquista de terreno, etc. O mais importante, qualquer guerra como fenômeno político, é procurar entender qual o objetivo político perseguido por aquele ator. Nesse caso, atores estatais são dois Estados-nação, mas com outros estados ali envolvidos no Ocidente, Estados Unidos, sobretudo, que já transformou o conflito em uma guerra por procuração, mas, enfim. Essa questão da ocupação territorial, ela tem que ser vista de forma relativa. Por quê? Porque a questão fundamental é qual o objetivo político que cada estado, que Moscou persegue, que Kiev persegue,
e na medida em que o curso das operações militares, elas contribuem para a consecução desse objetivo. Então, a gente precisa entender que Moscou tem uma perspectiva e um conjunto de objetivos diferentes daqueles da Ucrânia. Nesse sentido, nos objetivos políticos, que são muito discrepantes um do outro, a questão da ocupação territorial ela vai adquirir alguma importância só no nível estratégico operacional para baixo. Então, o que a gente acredito que a gente tem que focar é na perspectiva política do conflito. E, nesse sentido, a Rússia parcialmente alcançou o objetivo dela, o objetivo da grande estratégia dela, não o objetivo para aquela elencado para aquele teatro de operações. O grande objetivo russo é uma redefinição da ordem internacional, dentro da qual o Estado russo vai adquirir um papel relevante como grande potência eurasiana. Então, o primeiro aspecto é o seguinte: a ordem internacional como ela existe hoje, ela já está sendo contestada, claramente contestada. Já existem alguns analistas que já advogam o advento de uma nova ordem internacional decorrente do início da campanha militar russa na Ucrânia. A questão fundamental para a Rússia é como é que ela vai emergir nessa nova ordem internacional. Será que ela vai emergir com um vigor que assegure a ela o papel da grande potência eurasiana? Esse é um aspecto. O aspecto com relação ao objetivo de Kiev é a consolidação do Estado Nacional ucraniano como um país independente, autônomo, livre da esfera de influência russa. Isso parcialmente já foi conquistado. Quando a gente baixa para o nível estratégico operacional da Ucrânia, aí é que a gente vai falar, aí é que os ucranianos vão pensar ali naquele esboço de desenho operacional deles, na manutenção da integridade territorial, que pressupõe expulsar o invasor russo. Nesse sentido, a Ucrânia também parcialmente já conquistou de uma maneira até bem tangível o seu objetivo político. A questão é que o ponto central é que talvez o prolongamento do conflito torne essa relação custo-benefício. Aí a gente fala em custo econômico, a gente fala em custo em vidas humanas, a gente está falando em uma eventual perda territorial, se essa relação custo-benefício vai se tornar vantajosa sob uma perspectiva política. Então, acho que a questão fundamental na hora que a gente vai abordar a guerra da Ucrânia, assim como qualquer outro tipo de conflito armado, é enquadrá-lo sob uma perspectiva política mais ampla. Bom, e gerando os principais destaques deste um ano da guerra, como a gente pode observar aqui no nosso telão, no dia 4 de março de 2022, as tropas russas ocuparam a área da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, que foi alvo de ataques durante a noite. De acordo com o governo de Kiev, projéteis russos que atingiram a usina nas primeiras horas provocaram um incêndio em um edifício e um laboratório. Bom, agora conosco também Fernando Montenegro, analista militar. Eu tinha te chamado lá no princípio, mas você chegou só agora. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado aí. É interessante ver várias figuras conhecidas aí. Paulo Filho, meu colega na ICM, Visacro aí, colega meu nas operações especiais, com o Anante Robson, Cavagutti também, que eu conheci lá na Ucrânia pessoalmente. Bem interessante aí ver todo mundo junto. Seja bem-vindo. Bom, então começo agora com o senhor, já que você chegou depois, vamos lá. A gente vai repercutir, então, esse 4 de março, esse ataque à usina. Lembro bem que o grande medo era que pudesse se tornar um novo ataque como aconteceu em Chernobyl, né? Houve muita especulação em cima disso. Mas a verdade é que essas usinas nucleares, elas têm uma carapaça de proteção, digamos assim, que é muito difícil você conseguir penetrar aquilo ali e destruir. E também não é interesse da Rússia provocar um novo Chernobyl, né? Então, o que é mais fácil da gente deduzir é que os russos eles não têm tanta preocupação assim com as leis da guerra, digamos assim, e eles certamente estavam aproveitando a proximidade dessa usina para colocar justamente armamentos deles ali, e os ucranianos bombardearam. Mas isso daí é um cenário um pouco diferente, tá?
eu não vejo, digamos assim, essa possibilidade de ter ali um novo Chernobyl com esse tipo de imagem que eles fizeram aí. Isso daí foi muita especulação. É muito difícil você conseguir, com um projetil de artilharia, provocar um dano desse tipo, até porque não havia esse tipo de intenção. Paulo, para você não havia esse tipo de intenção também? Eu concordo com o Montenegro. Karina vai me desculpar, mas o Montenegro falou em carapaça e eu estou vendo ele com essa barba aí, eu não pude deixar de fazer a associação. Prazer, Montenegro. Eu concordo com ele. Não havia essa intenção de causar um incidente nuclear, porque, afinal de contas, isso prejudicaria os dois lados, né? Criaria uma zona tampão ali, uma área com radiação nuclear que não seria favorável taticamente, pelo que eu posso acompanhar aqui de longe, a nenhum dos dois lados, né? Então, acho que realmente se especulou muito, mas eu acho que esse risco, embora ele tivesse existido, né, nós não podemos descartar completamente a possibilidade de um acidente nuclear em meio a uma guerra, né? Aliás, essa foi a primeira vez na história que se travou uma batalha com uma usina nuclear em funcionamento no meio da zona de ação, mas eu acho que não houve essa intenção em nenhum momento por nenhum dos dois lados. Agora são 10h29. Kawaguchi, muito se especulou realmente, né? Mas é porque é muito difícil ter uma informação, ter notícias, ter acesso de fato à informação desta guerra. E a usina também, o que concordo com os meus colegas, um tiro direto não causaria uma explosão nuclear. Mas essas usinas têm uma série de equipamentos de apoio, por exemplo, geradores. Se falta energia elétrica, apesar de ser uma usina que gera energia elétrica, ela é alimentada por energia elétrica externa para resfriar o material nuclear. Se esses equipamentos falhassem, você poderia sim ter uma nuvem radioativa, mas não do tamanho que aconteceu lá em Chernobyl. A gente viu que diversas vezes essa usina foi cortada da rede elétrica, mas ela teve a chamada resiliência, ela conseguiu sobreviver aí a todos esses cortes, esses bombardeios, sem causar um acidente, felizmente. Coronel Farinazzo, quando o senhor viu essas imagens, qual foi a primeira coisa que o senhor pensou? Karina, tem uma guerra de versões dos dois lados também, né? Porque ambos os lados se acusam mutuamente de tentar provocar um acidente nuclear e a gente não fica sabendo quem é que tem razão nessa história. Eu vou dar um outro exemplo, né? Como essa é uma guerra, na verdade, além do campo de batalha, você tem a batalha de mídia também pelos corações de mentes mundo afora. Eu lembro quando caiu aquele míssil S-300 na Polônia, não sei se o Kawaguchi estava lá, acho que você estava lá naquela época, né? Ficou aquela coisa de acusações. Aí o presidente Biden já entrou e falou, não, o míssil realmente é polonês e a coisa morreu ali. Então, um lado tenta dizer que o outro está exacerbando, é mais perverso e por aí vai. Mas até agora nós não tivemos assim, né? Ou por intervenção divina ou o que quer que seja, nós não tivemos aí um acidente nuclear, mas estamos brincando com fogo, né? Estamos brincando com fogo. Alessandro, existe, na sua opinião, este risco? Perdão, Karina, podia repetir, por favor? Não, eu repeti o que disse o coronel. Estamos realmente brincando com fogo. Existe para você, de fato, este risco de algum tipo de problema nuclear, um incidente, acidente, no caso? Como o Paulo Filho chamou a atenção, é um primeiro conflito em que nós temos, no campo de batalha, praticamente, a existência de uma usina nuclear. O próprio Montenegro chamou a atenção também para o fato de que o direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, ele demanda que as autoridades militares responsáveis, elas adotem medidas para mitigar forças que são potencialmente destrutivas, como, por exemplo, barragens, nesse caso, a usina nuclear de Chernobyl. É importante lembrar que Chernobyl, ele fica a cidade de Chernobyl, ela fica na confluência do rio Pripyat com o rio Dnieper, ou seja, é praticamente na fronteira norte da Ucrânia com a Bielorrússia, ou seja, quase que na linha de contato. Então, esse episódio aconteceu nos primeiros momentos da guerra, isso repercutiu muito na opinião pública da Europa Ocidental, pelo risco de um acidente, da nuvem radiológica ser empurrada pelos ventos para a Europa, mas
Eu também acredito, também concordo com o comandante Farinazzo, que nesse sentido entra também uma exacerbação de narrativas. Faz parte da disputa de narrativas intrínseca ao conflito, esse tipo de narrativa que tende a supervalorizar o incidente. Mas, de fato, existe a preocupação que é uma usina nuclear passível de sofrer danos importantes, sérios, né? Bom, e um outro acontecimento de destaque, no dia 31 de março de 2022, a Ucrânia afirmou que, após cerco frustrado, tropas russas se retiraram rapidamente dos arredores de Kiev, no norte do país, enquanto no sudeste a Cruz Vermelha se preparava novamente para tentar retirar civis da cidade sitiada de Mariupol, no litoral do Mar de Azov. Kawaguchi, bom... Antes, é muito importante a gente destacar, né, que essa situação de refugiados da Ucrânia é a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a invasão russa, o alto comissário da ONU para Refugiados, Acnur, registrou que cerca de 7,7 milhões de refugiados viajaram da Ucrânia para vários países da Europa. Kawaguchi, mas desde que Kiev começou a contraofensiva, muitos já voltaram. Isso, as estimativas é que foram mais de 7 milhões de pessoas que deixaram o território ucraniano. A maioria delas acabou indo para a Polônia, para a Romênia, para os países ali que fazem a fronteira com a Ucrânia. Isso foi, eu me lembro, quando eu entrei pela primeira vez na Ucrânia, você tinha trens que saíam de lá com pessoas desesperadas, pessoas que saíam praticamente só com a roupa do corpo, levando muitas vezes um animal de estimação ou só os seus documentos. E quando chegavam na fronteira polonesa, foram recebidos, mesmo antes do governo montar uma estrutura de recepção, a própria população polonesa montou mesas com sopa quente, com cobertores, levou essas pessoas para dentro das suas próprias casas. Então, a Polônia foi um país que foi, por muitos anos, dominado pela, então, União Soviética. Eles não fazem muita diferença entre a União Soviética e Rússia, eles vêm sempre com um grande preconceito. E a parte ruim foi ver o desespero dessas pessoas, mas a parte consoladora foi ver como que elas foram recebidas de braços abertos na Europa. Alessandro Visacro, eu lembro bem da gente noticiar essa questão dos refugiados, os corredores humanitários, mas muitas vezes esses corredores eram desfeitos por ameaça de ataque da Rússia. A sua análise a respeito? Hoje, qualquer campanha militar, em maior ou menor grau, ela exige a preocupação com a proteção dos civis. Então, nós observamos essa preocupação com as partes beligerantes com relação aos refugiados. O número de refugiados chegou a quase 19 milhões de refugiados. A Ucrânia, a gente tem que lembrar que é um país com 44 milhões de habitantes, então isso acaba sendo um percentual muito grande em termos não só de refugiados, ou seja, aquelas pessoas que vão para além da fronteira, migram para outros países, e o Kawaguchi chamou a atenção, a Polônia foi o país que mais recebeu, se eu não me engano, cerca de 9 milhões de refugiados, mas também os deslocados civis, aqueles que são obrigados a deixar suas residências, mas permanecem dentro da Ucrânia. Agora, um aspecto muito importante com relação aos deslocados civis, aos refugiados, é o papel que a demografia pode desempenhar no curso do conflito, sobretudo numa eventual solução negociada. A população do leste da Ucrânia, ela é uma população que tem um vínculo étnico com a Rússia muito grande. São chamados russos étnicos ali, sobretudo na região da bacia do Donetsk, do Donbass. Kharkov é uma cidade que tem um percentual muito grande de russos étnicos. A própria Crimeia, ela é de maioria de russos étnicos. Já é diferente, eles têm uma postura diferente da população ucraniana que habita, por exemplo, a Galícia, que já é no oeste do país. Então, esses fluxos de refugiados e deslocados civis, eles podem redefinir a demografia dentro do território ucraniano, e isso pode ser um fator muito importante
na hora de se pensar uma solução negociada para o conflito. Esse aspecto dos refugiados, além da tragédia humanitária que os envolve, é uma das formas mais torpes de sofrimento humano, mas essa questão de como o fluxo de migratório decorrente do conflito afeta no perfil demográfico, como isso pode interferir na solução do conflito, é algo que merece bastante atenção. Coronel Farinazzo, sua análise a respeito. Tem uma coisa interessante, eu vou pegar uma carona no que o Coronel Vizzacro falou. Nós vamos lembrar que tem 3 milhões de ucranianos no oeste da Rússia, isso é pouco falado, mas dos mais ou menos 8 milhões de refugiados da Ucrânia, 3 milhões se encontram na Rússia, isso é importante ser dito. E outra coisa também que é importante, né? Os governos europeus e a imprensa europeia, principalmente a imprensa europeia e a imprensa americana, eles tratam a questão da Ucrânia como se fosse o único lugar do mundo que estivesse portando refugiados. Nós temos 5 milhões de refugiados da Síria, mais ou menos 60% do quantitativo ucraniano, dos quais 3 milhões se encontram dentro da Turquia, e nada disso é falado. Também existe uma tragédia humanitária enorme no Iêmen, enorme, é muito grande, muita gente morrendo de fome, refugiados e tudo mais que a gente pode pensar, e todo tipo de miséria humana que estão acontecendo tanto no Iêmen quanto no Afeganistão, e também não é mencionado. Então, eu penso assim, a guerra da Ucrânia é uma tragédia, é a maior de todas as tragédias que nós temos nesse início de século e de milênio, eu não tenho dúvida disso. Mas não é a única, isso sempre precisa ser lembrado, porque se a ONU desse para a Ucrânia a mesma atenção, para o Iêmen e para a Síria a mesma atenção que ela está dando para a Ucrânia, essas guerras já teriam acabado também. Então, há 2 pesos e 2 medidas para conflitos diferentes. Paulo Filho, concorda? Eu concordo quando o Farinazzo faz esse chamamento, né, para as outras tragédias humanitárias que estão em curso, né, pelo restante do globo, né? O continente africano tem mais de 30 conflitos em andamento e pouco se fala sobre isso. Então, é importante, sim, chamar atenção. Mas também não há como negar que uma guerra de alta intensidade no coração da Europa, ela certamente vai chamar atenção pela importância econômica dos atores, né? Uma guerra em que a Rússia se envolve, né? A segunda maior potência militar do planeta, a maior potência nuclear do planeta. É claro que uma guerra com esses atores vai chamar muito mais atenção do mundo e, consequentemente, da imprensa, e vai ter toda essa repercussão. O problema dos refugiados, né, para além do problema, do drama pessoal de cada uma dessas pessoas, né, que deixam suas casas, deixam seus empregos, as crianças deixam as escolas, elas levam a uma grave crise econômica. Eu estava vendo as estatísticas hoje, 60%, se estima que 60% da população da Ucrânia hoje viva abaixo da linha da pobreza. Quando elas chegam em outros países, elas vão procurar emprego, vão precisar de apoio dos governos desses outros países. Isso vai pode gerar conflitos internos com as populações desses países que vão ter uma nova concorrência, né, pelos empregos. Ou seja, é um drama muito complexo e de difícil solução e que vai se prolongar até mesmo depois que esse conflito estiver resolvido. Então, a questão dos refugiados, a questão dos deslocados, como o Vizzacro levantou, é uma questão grave que vai demandar muita atenção da comunidade internacional para tentar encontrar a melhor solução. Fernando, na sua opinião, também houve um trato diferente com os refugiados da Ucrânia em relação a refugiados de outras guerras? Eu acredito que sim, é uma prioridade diferenciada. Por exemplo, aqui em Portugal está acontecendo aqui uma especulação imobiliária, né? Vários ucranianos vieram aqui para Portugal. Muitos deles, inclusive pessoas que têm dinheiro, bem de vida, então eles chegam aqui e não vivem apertados, tá? Agora, tem outros que vêm para cá e ficam mais apertados em termos financeiramente, aí acabam fazendo outros tipos de trabalho. Nos outros países da Europa, por exemplo, na Polônia, o que está acontecendo lá? O governo está dando um certo subsídio para que as pessoas hospedem ucranianos em suas casas. Então, os poloneses ali, alguns alugam quartos para ucranianos morarem. Mas isso já começou também a criar um problema social dentro da Polônia, né? Porque os poloneses, de vez em quando começa a ter algum tipo de incômodo dentro da casa, os poloneses não conseguem mais tirar os ucranianos que entram na casa dele. Então, esse tipo de problema está acontecendo.
Eu tive várias vezes na Polônia e conversei com poloneses e vi esse tipo de cenário acontecer. A Polônia, eu acho que na Europa talvez seja o país mais traumatizado com a ocupação soviética, e como o Kawaguchi falou, eles não fazem muita diferença nessa questão de russo para soviético, né? A Polônia foi invadida ali praticamente pela União Soviética 10 dias depois dos nazistas terem invadido, e depois do massacre de Katyn, os soviéticos enviaram para dentro da União Soviética 1,5 milhão de poloneses que passaram a fazer trabalho escravo dentro da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem vários outros eventos aí envolvendo a Polônia, e é por isso que a Polônia ela tem tanto apetite a risco em apoiar a Ucrânia, em enviar carro de combate, etc. Dentro da Ucrânia, eu vi lá os campos de deslocados, muita gente saindo, né, das cidades mais bombardeadas, mas também uma outra coisa curiosa é que com esse êxodo de pessoas, por exemplo, da região lá do Donbás, né, mais para oeste, acaba que começa a permanecer na região uma população predominantemente russófila, né, ou seja, apoiante de russo, que só fala russo. Então, num outro momento em que os russos forem fazer plebiscito, vai ter ali realmente uma concentração maior de pessoas que vão optar por ter cidadania russa e coisas desse tipo. Bom, girando então as nossas datas de destaque durante este ano da invasão da Rússia à Ucrânia, vamos para o dia 14 de abril de 2022. O cruzador de mísseis Moskva, depois você me corrige, viu, Kawa? Principal navio da frota russa do Mar Negro, afundou após ser profundamente danificado por uma explosão. O Ministério da Defesa russo alegou que a embarcação estava sendo rebocada para o porto quando, abre aspas, mares tempestuosos, fecha aspas, a afundaram, enquanto o governo ucraniano afirmou que a explosão foi causada por um ataque executado por suas forças. Kawaguchi, que lá esteve, tem até aqui um souvenir, né, Kawaguchi, da Ucrânia, que destaca bem este momento, que é um momento de orgulho dos ucranianos. Kawaguchi, mostra pra gente. Essa daqui se tornou a principal peça de propaganda dos ucranianos. Quando o cruzador Moscou, que tem o nome da capital russa, foi afundado, isso se tornou a principal peça para motivar os ucranianos a continuarem lutando. Tanto que eles criaram, isso aqui virou até um selo, e esse selo virou uma raridade. Depois eles fizeram camisetas, eles fizeram bandeiras como essa, e eles usam essa peça de propaganda em tudo quanto é lugar. Essa aqui, por exemplo, é uma farda ucraniana, e eles colocam patches aqui. Esse aqui é um patch que retrata, por exemplo, o Kremlin, a sede do poder russo, afundando numa poça de sangue, como se fosse o cruzador Moscou afundando. Então, tudo isso, todas essas conquistas que a Ucrânia fez em relação à Rússia, acabam se revertendo em propaganda para tentar fazer uma guerra informacional contra as forças russas. Coronel Robinson Farinazzo. Kalina, tem uma expressão naval que é bastante adequada ao Moskva, né? Tomou mecha. Não dá para acreditar que foi uma explosão interna, um acidente, etc. A gente nunca vai ter certeza se foram ou não mísseis ucranianos ou mísseis de algum país da OTAN, mas com certeza ele foi afundado por artefatos militares. E o afundamento do Moskva tem uma coisa interessante. Ele lembra bastante um outro evento naval dramático que teve 40 anos atrás, que foi o afundamento do HMS Sheffield na Guerra das Malvinas em 1982. Quando o Sheffield foi afundado, toda a frota britânica precisou retrair mais para leste, né, no Oceano Atlântico Sul, para não ser atingido pela aviação argentina. Isso aconteceu de maneira análoga depois que o Moskva afundou. A frota russa fez um certo retraimento aí em direção a leste para águas mais seguras. Ou seja, esse feito dos ucranianos, ele não teve apenas, assim, o achievement, né, a realização deles não foi apenas o afundamento do Moskva. Com isso, eles conseguiram afastar a frota russa, além do efeito propagandístico, que é tudo isso aí que o
o Luiz Cavagutti mostrou. Isso teve um impacto muito grande, muito positivo na moral do povo e das tropas ucranianas. Bom, girando nossas datas, no dia 17 de maio de 2022, após 2 meses de intensos combates, tropas ucranianas se renderam na região de Mariupol. Aproximadamente 531 combatentes ucranianos deixaram um complexo industrial em Azovstal. Toda a cidade já estava sob domínio dos russos após um embate sangrento que matou milhares de ucranianos. Um cerco havia sido montado encurralando estes combatentes ucranianos dentro da siderúrgica. Sobre essa estratégia, a sua opinião, Paulo Filho? Não, Karina, a conquista da cidade de Mariupol foi fruto de um combate bastante ferrenho entre as forças russas e as forças ucranianas, notadamente as forças do Batalhão Azov, né, um polêmico batalhão que foi formado em sua origem lá com elementos neonazistas. Isso é um fato, né? Não quer dizer que toda a unidade seja formada por neonazistas, mas tinha, sim, elementos neonazistas no Batalhão Azov. Isso foi bastante explorado pela propaganda russa, né? Em demérito dos ucranianos. Bem, esse pessoal defendeu a cidade com muito denodo até que foi finalmente vencida lá e seus remanescentes foram cercados e completamente vencidos dentro da instalação siderúrgica. A conquista de Mariupol foi muito significativa porque ela abriu a possibilidade da conquista completa do Mar de Azov, né, um pequeno mar interno lá dentro do Mar Negro, e isso foi bastante comemorado pelos russos. Então foi realmente um fato marcante dessa guerra, né? Junto com o afundamento do Moskva, e depois talvez a gente vá falar sobre o ataque à ponte da Crimeia. Então, alguns fatos marcantes, sem dúvida, nesse ano de guerra, tendo sido esse um deles, sem dúvida nenhuma, a conquista de Mariupol pelos russos. Alessandro Visacro. Os combates nas estepes ucranianas, invariavelmente, eles vão convergir para os nós rodoferroviários. Porque quando nós falamos de grandes formações de tropas, grandes formações de exércitos, etc., nós precisamos das ferrovias para supri-los. E quando nós baixamos um pouquinho para o nível tático, os carros de combate, os tanques de guerra, viaturas sobre lagarta, elas percorrem qualquer tipo de terreno. Só que as viaturas que dão suporte logístico, ou seja, que fazem um fluxo logístico funcionar, elas são dependentes das estradas. Então, os combates nas estepes ucranianas, a Ucrânia é uma grande planície, entrecortada por rios importantes, né, do Donetsk, o Dnieper. Invariavelmente, os combates vão convergir para esses nó-rodos ferroviários, que são, na verdade, cidades. Então, os combates nesses centros urbanos, agora a gente observa também ali em Soledar, em Bakhmut, e invariavelmente vão convergir para esses centros. Mariupol, ela é uma cidade, como o Paulo Filho chamou a atenção, que ela se debruça sobre o Mar de Azov. Então, quando a gente fala do Mar de Azov, anteriormente a gente falou no afundamento da nau capitânia da frota do Mar Negro, a gente chama a atenção para a importância estratégica do Mar Negro. O Mar de Azov é separado do Mar Interno, como o Paulo Filho falou, pela península da Crimeia. Então, a importância do Mar Negro, a importância estratégica do Mar Negro, tanto para a Ucrânia, mas sobretudo para a Rússia, que é a única. Sebastopol é o único porto de águas quentes que funciona 365 dias por ano na Rússia, que permite a saída para o Mediterrâneo, né, pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, da Turquia. Então, o controle do Mar Negro tem um aspecto extremamente relevante, sobretudo para a Rússia. E quando a gente fala no afundamento do Moskva, a gente fala na captura de Mariupol, a gente está falando justamente da importância dessas cidades, o papel estratégico importante do Mar Negro no contexto do conflito.
E em julho de 2022, exatamente no dia 27, Ucrânia e Rússia assinaram um acordo com a Turquia e a Organização das Nações Unidas sobre a exportação de grãos e de produtos agrícolas através do Mar Negro, com o objetivo de aliviar a grave crise alimentar mundial. Após negociações, as delegações de Kiev e Moscou assinaram 2 textos idênticos, mas separados, conforme solicitado pelo governo ucraniano, que se recusou a assinar qualquer documento diretamente com os russos. Fernando Montenegro, inegável que esta guerra causou consequências, refletiu de forma econômica em todo o mundo. É uma guerra que essa parte do problema da alimentação, ele teve, né, está tendo alguns reflexos. Apesar do Brasil ser um grande celeiro, essa guerra aí também, a Ucrânia, uma das principais produtos de exportação dela é justamente a produção de grãos dela. Logicamente, a Turquia, pelo posicionamento geográfico dela, ela se coloca ali numa situação de vantagem para ter algum tipo de protagonismo favorecendo as mediações nessa guerra. Eu só chamo a atenção de um ponto interessante, não sei se alguém já falou aí antes de eu entrar, é que fizeram aí cerca de vários embargos, várias sanções com a Rússia, né, assim que ela invadiu a Ucrânia. E, logicamente, não daria para ficar esperando que a Rússia não fizesse absolutamente nada. Então, o bloqueio naval que os russos fizeram, né, e depois ficaram valorizando isso por bastante tempo, justamente foi uma forma que eles encontraram de certa forma, dar um troco aos embargos que eles tiveram desde o início desse conflito, e usar isso daí como poder de barganha, né, já que eu estou com vários embargos, então eu vou aqui, digamos, embarrear a exportação de grãos da Ucrânia. Uma coisa importante da Ucrânia ali é que, se por acaso ela viesse a perder toda a saída para o mar, né, por exemplo, Porto de Odessa, perder aquela faixa de terra ali até a Transnistria, ela ficaria com sérios problemas de exportação, justamente porque o preço do frete ferroviário é cerca de 5 vezes mais caro do que o frete marítimo. Então, isso daí é uma coisa muito sensível para a Ucrânia atualmente. Luiz Kawaguchi. A gente, fora a questão das exportações, eu fiquei muito tempo ali em Odessa, e que era um dos principais portos que continuou aberto. Isso poderia ter aí um impacto no preço global dos alimentos, não só nisso, mas também na própria sobrevivência econômica da Ucrânia. Então, se não fosse esse corredor de exportações de grãos, isso provavelmente a economia da Ucrânia ia ruir. Mas um outro ponto que também acho importante a gente colocar é a questão dos armamentos, como que os armamentos que a Ucrânia está recebendo de outros países, do Ocidente, esse está sendo meio que o eixo de equilíbrio da guerra da Ucrânia atualmente. Sem esses armamentos, dificilmente eles continuariam ainda na guerra. Para você ter uma ideia, quando começou a guerra, faltava até colete à prova de balas na Ucrânia. Então eu queria mostrar, esse aqui é um colete que eles foram é um colete feito à mão, porque eles não tinham. Então, geralmente, coletes à prova de balas são feitos com placas de cerâmica, uma coisa bastante tecnológica. Mas lá, eles usavam chapas de ferro, que é pesadíssimo isso daqui, não é uma coisa que é normal para um exército utilizar, mas eles utilizavam tudo que eles tinham à mão. Eles criavam esses tipos de coletes, você vê que não tem um acabamento muito bacana. Eles usavam drones que você pode comprar na prateleira, que qualquer pessoa no Brasil pode encomendar pela internet, e usavam tudo que estava à mão deles como armas de guerra. Mas depois que eles começaram a receber mais armas do Ocidente, esse equilíbrio da guerra começou a mudar bastante. Kawaguchi, antes mesmo de chamar a próxima data, eu me lembro bem também que havia um movimento para que as pessoas se armassem, fizessem coquetel Molotov.
Exatamente. E o governo ucraniano chegou a distribuir armas mais de menor poder de fogo, como fuzis. A gente está falando de guerra, então quando a gente fala de maior poder de fogo, mísseis, são metralhadoras. Então eles distribuíam isso para a população civil. Eles faziam as pessoas fazerem coquetéis Molotov, fazerem redes de camuflagem. Então a gente viu uma guerra em que você tinha desde a arma mais moderna do mundo, que é o míssil hipersônico que a Rússia tem, até uma guerra de trincheiras que a gente via na Primeira Guerra Mundial. Todas essas eras de guerra conviveram ao mesmo tempo. Eu até perguntaria aí ao Visacro e ao Paulo Filho sobre essas questões, como que eles veem a tecnologia mais antiga com a tecnologia mais moderna convivendo no mesmo campo de batalha. Visacro. É interessante, Kawaguchi, que o ser humano ele jamais abriu mão de uma arma. A primeira arma que o ser humano usou foi o pau e pedra. Até hoje o ser humano faz guerra com pau e pedra. Basta ir na Palestina que as intifadas ilustram isso. Então, as minas, por exemplo, as iniciativas para banir minas, etc., o ser humano jamais abriu mão de qualquer tipo de arma. Ele só aperfeiçoou. O conflito da Ucrânia, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939. Ela trouxe vários elementos, vários componentes que depois iriam ter um papel muito marcante na Segunda Guerra Mundial. Os blindados na Guerra Civil Espanhola, a aviação, tanto é que o bombardeio de Guernica foi um prelúdio dos bombardeios de Dresden, de Hamburgo, de Hiroshima, de Nagasaki, enfim. Esse conflito agora, ele tem apontado para algumas tecnologias que sinalizam de forma muito significativa para as tendências futuras. A gente pode falar na velocidade hipersônica, a gente pode falar nos sistemas de drones. Agora, é muito importante a gente chamar a atenção em termos de tecnologia, para a fusão de 4 tecnologias. Redes de comunicação 5G, Big Data, computação quântica e inteligência artificial. Hoje ainda essas tecnologias ainda não estão verdadeiramente integradas, mas quando essas tecnologias estiverem efetivamente integradas, a gente vai ver uma mudança de paradigma muito significativa nos conflitos armados. E o que você falou, Kawaguchi, acho que merece atenção com relação ao apoio à assistência militar ocidental. Em um primeiro momento, o Ocidente viu na possibilidade de ajuda militar à Ucrânia apenas a oportunidade de cobrar um preço mais alto pela vitória russa. Com o momento do envio principalmente de armas anticarro portáteis, como o Panzerfaust 3, o Javelin, etc. Em um segundo momento, o Ocidente começou a ver a possibilidade de criar um impasse estratégico. E aí o M142, o M270 desempenharam um papel importante. Agora, com esse pacote de envio de carros de combate, o Ocidente parece estar flertando com outra coisa, que é impor uma derrota militar à Rússia dentro do território ucraniano. E se ela faz isso, se ela flerta com essa possibilidade, a despeito das tentativas de intimidação feitas pelo primeiro escalão do governo russo acerca do uso do seu arsenal nuclear, a gente observa que talvez os analistas de inteligência da OTAN estão apostando que a Rússia não fará uso das suas armas nucleares nem para fins táticos. Lembrando que os Estados Unidos lutou o conflito da Coreia na década de 50, o conflito do Vietnã na década de 60, e nos dois ele se encontrou numa situação estratégica muito desvantajosa e mesmo assim ele não fez uso das suas armas nucleares. Então esse terceiro momento da assistência militar do Ocidente para a Ucrânia, ela já com uma perspectiva diferente, não mais só de cobrar um preço mais alto pela vitória, não só de criar um impasse estratégico, mas de talvez flertar com uma derrota russa nas estepes ucranianas, é importante e também vai nesse sentido de que sugere que os analistas de inteligência do Ocidente
aumentam a aposta acreditando que a Rússia não vai fazer uso não vai escalar o conflito para o uso de armas nucleares. Agora a gente segue para agosto de 2022, exatamente no dia 29, uma contraofensiva viralizou nas redes sociais. Em um vídeo, tropas russas foram surpreendidas por um tanque ucraniano. O fato ocorreu no nordeste da Ucrânia, na região de Kharkiv e Donetsk, cidades que foram retomadas pelo exército de Zelensky. Paulo Filho. Eu vou começar, Karina, relembrando o que o Augusto falou na pergunta anterior, né? Falando sobre as diversas tecnologias que estão sendo empregadas ao mesmo tempo nessa guerra, e chego nessas imagens que nós estamos vendo aí projetadas. O Kawaguchi, nós estamos vendo, como você disse, né, desde a guerra de trincheira até o míssil hipersônico russo, míssil que não tem armamento de um novo patamar que não tem par, nem mesmo os Estados Unidos tem um armamento do mesmo padrão, né? Então você vê conviverem tecnologias desde a Primeira Guerra Mundial até tecnologias muito modernas. Não podemos esquecer da guerra cibernética, que embora a gente não enxergue, ela está presente, fazendo muitas coisas nessa guerra. A guerra eletrônica, que também está atuando fortemente. Até mesmo uma coisa nova que eu gostaria de chamar a atenção, que é o fato de um cidadão, né, de um super cidadão, vamos chamar assim, o Elon Musk, ter providenciado através da empresa dele, uma empresa privada, ter garantido lá no início da guerra e até hoje o fluxo das comunicações, da internet, pela Starlink, para os ucranianos. Então você tem a presença até mesmo de um cidadão com poder suficiente para interferir no curso da guerra, alguma coisa que é da modernidade. E aí, nessas imagens que nós estamos vendo, se ressalta a grande importância da infantaria mecanizada, dos carros de combate, dos blindados e da artilharia, na conquista e na manutenção do terreno, na conquista e manutenção do território, que foi o que a Rússia fez na primeira fase. Depois é a fundamental importância desses mesmos meios blindados e mecanizados para a reconquista ucraniana, né, para a contraofensiva e depois para a manutenção do terreno. Então a gente vê, como o Visacro falou, o ser humano vai utilizar as armas que ele tiver disponíveis e as armas mais adequadas para a situação que ele vai enfrentar. Não importa muito se ela é antiga, se ela é nova, ele vai utilizar a que resolve o problema dele. E nesse momento, né, os blindados, a artilharia estão desempenhando um papel ainda fundamental na guerra. É uma coisa que alguns anos atrás, alguns analistas achavam, inclusive, que não aconteceria mais, né, o emprego desse tipo de armamento. Negro, antes de passar para você, me chama a atenção também outro objeto que Kawaguchi pegou aqui. O que é isso, Kawaguchi? Isso daqui é a bandeira ucraniana. A gente estava vendo agora há pouco as imagens dessa pessoa na Ponte 50. Esse é um cidadão americano chamado Yuri. Yuri e o Ramstein foram caras que eu conheci. E eles faziam os ataques na região de Kherson. Eles iam com esse Jeep, que é um Humvee, eles atacavam as tropas russas pela retaguarda, e sempre que eles venciam, que eles tomavam um vilarejo, eles levavam uma bandeira como essa daqui e colocavam e hasteavam essa bandeira nesse vilarejo que eles tomavam. E essa era uma questão de motivação, essa era uma questão de mostrar o avanço, que nem sempre foi tão satisfatório. Em algumas missões eles perderam, esse grupo aí, eles perdiam 50% dos combatentes, voltava só metade, mas era muito importante para eles os símbolos, a questão de levar a bandeira, a questão simbólica. Agora sim, Montenegro. Bom, complementando aí o que alguns colegas já disseram, né? A gente olha que essa guerra, por exemplo, você tem vários tabuleiros de combate, né? O último tabuleiro a ser ativado foi o tabuleiro da guerra cinética, que foi justamente um ano atrás com a invasão. Mas antes disso, vários tabuleiros dessa guerra, desse conflito, já estavam ativados, como, por exemplo, a guerra cibernética, que já existia de forma bem intensa. Os russos eles já tinham criado ataques através de vírus, que alguns deles até os próprios russos perderam o controle. Depois criaram exército de hackers para
invadir o espaço cibernético da Ucrânia, a guerra econômica também se fez presente, o tabuleiro econômico, a guerra de narrativas, né, ou seja, a guerra informacional é muito característica nesse conflito. Aqui na Europa Ocidental, a gente vê a imprensa nitidamente ali com uma narrativa sempre contrária à Rússia, querendo caracterizar aí o russo como um bicho-papão. Se você vai para dentro da Rússia, é completamente diferente a narrativa. Um colega meu estava dentro da Rússia ali nos meses que antecederam a guerra, enquanto aqui o conflito dizia o Putin se comprometeu a não invadir, a não fazer nada, dentro da Rússia, justamente a imprensa russa estava dizendo que o Putin estava fazendo todo o possível para que o Boris Johnson, o Biden, declarassem que a Ucrânia não iria fazer parte da OTAN. Então, essa guerra de narrativa é muito forte também, ou seja, vários tabuleiros aí a gente vê acontecendo ao mesmo tempo, né? E, por fim, o último tabuleiro a ser ativado foi esse tabuleiro aí da guerra cinética, né? O que o pessoal começou a caracterizar mais como uma guerra, né? E uma coisa interessante também é que, apesar da gente estar chamando de guerra, a Rússia não declarou guerra à Ucrânia, a Ucrânia não declarou guerra à Rússia, e fica nessa zona meio cinzenta, meio pastosa, que a gente está observando nesses dias. Mais uma data marcante aqui da nossa linha do tempo deste ano da invasão da Rússia à Ucrânia, novembro, dia 11 de 2022, um dia histórico. Foi assim que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, definiu a retomada de Kherson, impondo a Putin a pior derrota do conflito desde o início da invasão. Uma multidão de moradores festejaram a chegada das tropas ucranianas. É com você, Coronel Robinson. Olha, Kalina, a retomada de Kherson é uma coisa muito interessante. Por quê? Ela ocorre no momento, né, que o general Surovikin tinha assumido, ele avisou que ele precisaria tomar algumas medidas bastante duras e ele ordenou a evacuação de Kherson. Kherson era uma cidade que você não tinha como manter, se fosse com os russos, né, sem grandes baixas. Essa é uma grande verdade. Por quê? Atrás das linhas russas, você tinha o rio Dnieper, e não dá para você fazer uma defensiva de costas para um rio, era muito difícil isso. Então, o custo para se defender Kherson seria insustentável para as tropas russas. Os russos retraíram mais, tiraram mais de 30 mil militares, foi uma coisa bastante grande. E o que a Ucrânia acabou ocupando ali foi um monte de escombros. Em termos propagandísticos, em termos, assim, vamos dizer, de moral ucraniano, foi importantíssimo a recuperação de Kherson. Mas em termos táticos, eu tenho minhas dúvidas se aquilo tem alguma importância, porque a cidade era um monte de escombros e o Surovikin salvou tropas ali bastante importantes. Eu lembro de um caso que aconteceu na Guerra do Vietnã, foi em 1969. Os norte-vietnamitas de Vietcong tinham ocupado a cidade de Hue. Ficaram, acho que 1 ou 2 meses lá. E, no fim, os fuzileiros navais e o exército vietnamita, os fuzileiros americanos, retomaram, atacaram e os Vietcongs e o exército do Vietnã do Norte precisaram abandonar a cidade. Foi uma vitória, acabou sendo uma vitória inútil para os fuzileiros e para o Vietnã do Sul, porque pouco tempo depois, coisa de 2, 3 anos depois, o Vietnã do Norte voltou lá e ocupou a cidade. Então, às vezes, você tem que salvar suas tropas. Então, é bastante discutível, né, esse movimento aí, se foi... Para quem que foi um sucesso? Acho que só o tempo vai dizer. Paulo Filho. Eu discordo um pouquinho do Robson, com todo respeito. Eu acho que foi importante, sim, a conquista de Kherson, do ponto de vista tático, até porque eles conseguem, a partir desse momento, apoiar a defesa deles no próprio corte do rio de Dnipro, né? Então, assim como era ruim para os russos, muito bem falado pelo Robson, estarem com o rio às costas, a partir da conquista de Kherson, do ponto de vista tático, os ucranianos passam a defender com o rio exatamente na frente deles. Ou seja, para os russos reconquistarem Kherson, eles vão ter que fazer uma operação complexa, que é uma operação de transposição de curso d'água. E sem dizer que é uma capital de uma província, né, uma das 4 províncias que foram anexadas naqueles referendos
pelos russos, então formalmente foram anexadas ao território russo. Então, a província anexada está com a sua capital ainda de posse dos ucranianos, o que tem uma grande importância do ponto de vista anímico, né? Como já foi dito aqui. Bom, e estes são os nossos destaques, né? Um dos principais deste um ano da invasão russa à Ucrânia. Eu quero agradecer aos senhores. Começo me despedindo de Luiz Kawaguchi, mas antes, Kawaguchi, você trouxe uma granada para o estúdio, Kawaguchi? Não é uma granada, na verdade foi quando eu entrava quando eu entrei na Polônia, tinham muito medo de ter ataque químico, então eles deram aqui uma máscara de gás aqui, ela até parece uma granada. É aquela questão das armas rudimentares. Isso daqui é uma coisa que se usava na Segunda Guerra. Aí você coloca, isso daqui é um purificador de ar que você liga aqui nessa mangueira aqui. Então não se sabia no começo da guerra o que se ia encontrar. Os poloneses, eles deram uma série de equipamentos, eles deram o que eles tinham. Eles achavam que a Rússia ia atacar com gás. Aí eles me deram esse equipamento aqui e falou, leva que a gente não sabe o que pode acontecer lá. Menos pior, Cal. Obrigada, viu, por hoje e por todo este um ano acompanhando a guerra com a gente. Obrigado. Coronel Robinson Farinazzo, obrigada também pela participação hoje. Excelente final de semana. Muito obrigado, Kalina. Muito obrigado, Kawaguchi, Montenegro, Paulo Filho, Visaco, né, que são pessoas que a gente conhece pessoalmente, nossos colegas aí de diversos programas e, sem dúvida, abrilhantam bastante o trabalho aqui na Jovem Pan. Uma boa noite a todos. Paulo Filho, brigadão por hoje também. Kalina, eu que agradeço, sempre muito agradável estar aqui com vocês na Jovem Pan, companhia de amigos, Robson, Visaco, Montenegro, Kawaguchi. Kawaguchi, você não vai vestir isso aí pra gente ver não, antes de acabar o programa? Você tá com cara de Primeira Guerra, essa máscara aí, Pode botar aqui. Meu Deus Bom, do céu. Tá protegido, né? Pelo menos agora tá protegido, Kawaguchi. Minha gente, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Porque eu sempre falava com o Paulo Filho, para ele falava, será que eu posso chegar até tal ponto? Ele me ajudava muito, então eu não podia deixar de pagar esse mico aqui com um agradecimento. É ele que me ajudava a planejar o meu deslocamento lá dentro da Ucrânia. Alessandro Visacro, obrigada por hoje. Bom fim de semana. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Um abraço a todos os colegas. Para você também, gratidão, Fernando Montenegro. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos e parabéns ao Farinazzo sendo requalificado aí, de volta ao Exército Brasileiro. Muito bem-vindo, Farinazzo. Vou querer meu salário em dobro. São todos muito bem-vindos sempre. Obrigada mais uma vez. Excelente noite para vocês.